Geralmente, uma vez por semana, às vezes só uma vez, outras 2 vezes, eu mando uma mensagem eletrônica para todos os membros da igreja cadastrados via internet. Entre o material que eu envio, geralmente quinta-feira, logo após o almoço, é o do nosso boletim dominical em PDF. Então você pode saber não só as notícias, bem como será o culto e demais providências. Informo sobre, às vezes, falecimentos, informei sobre ajuda ao Espírito Santo. Então, são recursos que nós temos utilizado. Nós temos 1.200 cadastrados. Mas há pessoas que mudam de e-mail. Continuam recebendo, mas não chega porque aquele e-mail não existe mais. Então, eu quero pedir 2 coisas. Primeira, se você não está recebendo, há 2 motivos principais. Primeiro, que como eu mando muitos e-mails, por causa do Bom Dia, que eu mando diariamente a umas 30 mil pessoas, o Google acha que eu sou um enviador de spam. Então me põe no spam, isto é, algo indesejado. Se você não está recebendo o e-mail da igreja, é porque israelbelo@gmail.com está no spam. Como resolver isso? Se você usa o Google, que a maioria usa, o Gmail, você vai lá no seu computador e ele organiza os e-mails em 3 categorias: principal, promoções e social. Vai, então, em social ou promoções, ver se não tem o Israel Belo lá. E embaixo, quando você clicar mais, aparece spam. Todos os spams que você recebe. Se tiver lá o meu nome, você vai lá e clica em israelbelo@gmail.com e diz, aí tem em cima, você coloca, não é spam. Aí, nunca mais o Israel Belo vai para o spam. E você vai receber as mensagens da igreja, não são muitas. Mas, se você deu o seu e-mail e está desatualizado, me mande para o israelbelo@gmail, que eu acerto. E se nunca deu o seu e-mail, você me dê, que eu vou lhe mandar. E isso não vou mandar diariamente, nem mando bom dia para todo mundo, só para quem pede, é só para fins de comunicação dos fatos da igreja. Então, você pode fazer isso mandando e-mail para mim para israelbelo@gmail.com. Ok? Então, essa importante informação para você. Quem hoje assistiu o nosso programa de rádio pela internet, observou que estava tudo esquisito, né? De fato, os microfones estavam desligados, mas apareciam as nossas vozes ao fundo, nossos comentários, aparecia a conversa ao telefone, e a rádio não conseguiu resolver o problema. O técnico desligava os microfones e as vozes continuavam saindo. A gente não tem nenhuma explicação do fato e esperamos que resolvam até a semana que vem, porque nós estamos levando o nosso próprio computador de membro da equipe e através dele nós transmitimos o culto e até então funcionou perfeitamente bem, mas hoje deu esse problema. Quero pedir desculpas aos que tentaram participar pela internet, mas domingo que vem você já poderá fazer isso, acho que sem grandes dificuldades. Nós temos a alegria de receber a todos aqui, os que são membros da igreja, os que não são membros da igreja, os que ainda serão membros da igreja e os que nunca serão membros da igreja, que moram em outros lugares. Quero perguntar se entre estes, que elegância! Entre estes, alguém que vem pela primeira vez ao nosso culto. Se você veio aqui pela primeira vez, fique em pé, por favor, para receber um abraço nosso. Alguém? Muito bem-vinda. Vai receber um abraço bem gostoso nosso. Há mais alguém pela primeira vez? Há algum irmão, alguma irmã que ficou mais velhinho essa semana? Completou 15 anos, 20 ou 80? Alguém aniversariante? Então, venha cá. Você é a Júlia, não é? Não, sua irmã que é a Júlia, né? Errei. Se eu falasse Didio Azevedo, acertaria, né?
que é o sobrenome, né? Desculpe. No ano que vem eu erro de novo, tá? Não? Ano que vem você acerta. Ano que vem eu acerto. Ela é animada. Ano que vem, 2015, hein? Que responsabilidade é minha, hein? Não posso errar, hein? No primeiro culto, o irmão, domingo passado, falou assim, olha, meu nome é fulano, não vai errar, hein? Domingo que vem eu vou à frente. Ela veio, eu lembrei o nome de todo mundo, menos o dela. Só vi o nome que ela disse que não é, meu nome não é esse, é o outro. Só lembrava o que não era. Falei, então eu vou ficar quietinho aqui, porque é errar demais assim, né? Nathalie, aniversário de nascimento? Então, parabéns para você. Então, há mais alguém? Vamos então nos colocar todos em pé. Vamos oferecer esse nosso culto a Deus, né? Hoje pela manhã alguém brincou, eu vou lá assistir o culto, eu vou fazer tal coisa. Eu quase que falei, assistir culto? Ninguém assiste culto, né? A gente presta um culto, a gente cultua, a gente adora, mas as frases são hábitos inarraigáveis por vezes. Mas estamos aqui para prestar um culto, oferecer um culto, é o que fazemos. Senhor, nós agora te oferecemos esse culto. Nós queremos que o Senhor purifique os nossos lábios, nossos corações, para que saia um louvor perfeito, agradável, como lemos no Antigo Testamento, como um cheiro até o Senhor. E nessa gratidão, Senhor, nós incluímos nossas duas irmãs aqui, a quem o Senhor acrescentou nessa semana mais um ano de vida. Nós rogamos que dê a elas mais um ano de vida e depois muitos outros anos de vida, ano após ano. E assim como elas estão alegres hoje, posso estar aqui do ano que vem com a mesma alegria nos seus corações e nós também. Oramos, Senhor, assim, te oferecendo tudo que nós temos, tudo que nós somos nesta manhã, em nome de Jesus. Pode vir aqui dar um abraço em cada uma delas, pegar o CPF. Eu convido você a um período de cânticos agora e vamos cantar a música Pai, faz-nos um. E vou dizer por quê. Nosso tema hoje é o nosso corpo no corpo. O nosso corpo no corpo de Jesus. E essa música nos fala precisamente desta necessidade que nós temos e dessa realidade que nós experimentamos. Vamos ficar todos em pé então, por favor, e vamos cantar.
Toda a Bíblia, pois, ressoa esse desejo de Deus para que sejamos uns com os outros. Essa semana, eu terminei a parte do Pentateuco da Bíblia de estudos que estou preparando. Hoje à noite, se Deus quiser, eu fecho só a introduçãozinha de Números. O resto está tudo pronto, rascunho, né? Vai para a editora, tem um monte de tempo pela frente ainda. E sabe, Almir, eu lendo Números, por exemplo. Números, o número já diz números. No entanto, Números é um livro magistral. Porque é um livro que mostra como nós podemos viver uns com os outros. É um livro que mostra o poder destrutivo da crítica excessiva. A tragédia que é a reclamação ou a murmuração, que impede qualquer tipo de relacionamento, inclusive com Deus. Números. E, na verdade, todo o Pentateuco, estou falando que eu terminei o Pentateuco, é sobre como a gente pode e deve viver uns com os outros. Como a igreja reunida, uns com os outros. Por isso, no modelo, então, no exemplo da igreja de Jerusalém, Atos 4,32, em que todas as coisas lhe eram comuns, nós podemos também, de modo comum, exaltar ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Nós acabamos de cantar que Jesus pagou um preço para nos comprar. É a linguagem bíblica para dizer que ele morreu na cruz para nos salvar. Só a maneira pela qual nós somos salvos. Por isso, ele nos convida a crer neste gesto, nessa prova, na versão mais antiga, neste rasgo de amor. Eu não sei se você já é uma pessoa salva por Jesus Cristo. Eu não sei se você tem a certeza de terminar dessa vida, vai continuá-la na presença de Jesus Cristo. Mas eu sei que ele veio para dar a todos nós essa certeza. Eu gosto de dizer isso. Ele não veio aqui para fazer belos sermões, contar lindas histórias. Ele veio aqui para dar a sua vida no lugar da nossa.
Ele veio para nos resgatar. Ele não veio para que nós vivêssemos na dúvida se fomos aceitos por Ele ou não, porque Ele já nos aceitou. E cada um de nós precisa apenas dizer: sim, eu reconheço, eu confesso que eu sou pecador e eu quero ser salvo por Jesus. Se você ainda não é uma pessoa salva por Jesus Cristo, você pode começar 2014 como uma pessoa salva por Jesus Cristo, porque não sou eu quem digo isso, é a Bíblia. Ele veio para que todos nós pudéssemos ser salvos. Esse é o convite dessa estrofe que vamos entoar agora. E ao fazer isso, Ele nos tornou filhos da graça de Deus. Na cruz, nós somos tornados frutos do amor de Jesus. Porque essa graça nos livra da morte e do pecado e permite que nós sejamos reconciliados com o Pai por meio de Jesus. Vamos cantar então superabundante graça, que diz ainda que nós somos filhos da graça de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro diz então que nós fomos tirados das trevas para o maravilhoso reino desta luz de Jesus. E Paulo então diz que nós somos santos, justificados e um dia seremos glorificados. Superabundante graça. Se você não tem pensado nessa verdade, pense se você é filho, filha da graça de Jesus. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das trevas para o reino da luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça.
quero fazer uma pergunta. Quantos aqui não conheciam esta música antes de hoje? E quantos gostam de cantá-la de novo para aprender melhor? Então vamos, mais uma vez. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das trevas para o reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. Um dia seremos glorificados. Eu lhe convido a se assentar. Agora, agradecer a Deus por esse dia, por essas ofertas, e vamos orar por vocês, para que a viagem seja boa, o transporte seja tranquilo, se canse só o suficiente, não mais do que o suficiente, e sobretudo estando lá com aqueles meninos e garotas lá, vocês possam abençoar, fortalecer a fé deles, e também certamente ser fortalecidos e possam retornar, né? Vou pedir ao pastor Alcenir, nosso pastor de missões, para esta oração nesse instante. Eu convido toda a igreja a ficar em pé para esse momento tão feliz e oportuno aqui na vida de nossa igreja, quando nossos jovens, adolescentes aqui, podem participar então de uma viagem dessa, com um objetivo tão
especificamente maravilhoso como este. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas vidas e pela oportunidade que tu concede a cada um de nós de podermos ser úteis, ó Deus, na tua obra, na expansão do teu evangelho. Nesse instante queremos rogar uma bênção toda especial por esse grupo de adolescentes que se propõem a serem usados por ti, ó Deus. Que o Senhor possa ungí-los com o teu Espírito Santo, dando autoridade a cada um deles, sabedoria, inteligência, discernimento, para que possam ser bênçãos àqueles meninos e meninas que ali moram naquele lar, que essa experiência, Deus, possa ser marcante na vida deles, eles possam ver a manifestação do teu poder, ó Deus, ali nesta viagem. Ser com motorista, ser com trajeto de ida, de volta, guardando, protegendo, que os teus anjos, ó Deus, estejam ao redor de cada um, protegendo, guardando, afastando todos os perigos, ó Deus. Ser com o pastor Cleudaí, com a sua esposa, que estão à frente desta missão, que eles possam ser também, ó Deus, guardados, protegidos, orientados por ti, para que possam estar dirigindo, ó Deus, liderando esses adolescentes para esta missão tão importante, que é de abençoar aquelas crianças que ali vivem naquele lar batista, ó Deus. Em nome de Jesus, ouve o nosso clamor. Ouça a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem se assentar. Nós encontramos no Evangelho de João algumas palavras de Jesus Cristo que vamos ler agora, que se complementam com algumas palavras de Pedro, que leremos juntos. Então, como está indicado logo na coluna 1 do nosso programa de culto, nossa ordem de culto, vamos ler esse texto que nos falam, cada frase aqui nos fala sobre o ministério de Jesus e o que ele significa para nós. Leamos então. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Juntos, então, 1 Pedro 2, 21 e 24. Cristo sofreu no lugar de vocês. Vou retomar, está na segunda coluna, o texto de 1 Pedro 2, 21 e 24, que complementa essa mensagem de Jesus Cristo. Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Essa é a cura da salvação, mas também é a cura da comunhão conosco, é a cura da intervenção em nossas vidas. Enquanto nós cantamos É Soberano, se você tem um motivo seu de alguém, se coloque em pé, vamos orar então por você. És soberano e teu poder está acima de toda a criação. Não há caminhos mais retos que os teus. Desde a eternidade
eternidade tu és Deus. Não há impérios e não há rei, nem maravilhas pra ti se comparar. Não há valor, tesouro real pra tua grandeza exaltar. Numa cruz vieste pra morrer em solidão, vieste pra viver como a flor que é pisada ao chão. Sofreste a dor pensando em mim, quanto amor. És soberano e teu poder está acima de toda a criação. Não há caminhos mais retos que os teus. Desde a eternidade tu és Deus. Não há império e não há rei, nem maravilhas pra ti se comparar. Não há valor, tesouro real pra tua grandeza expressar. Numa cruz vieste pra morrer em solidão, vieste pra viver como a flor que é pisada ao chão. Sofreste a dor pensando em mim, quanto amor. Numa cruz vieste pra morrer em solidão, vieste pra viver como a flor que é pisada ao chão. Sofreste a dor pensando em mim, quanto amor. Ó Deus, com que alegria nós reconhecemos que o Senhor é aquele que, por amor, nos cura as nossas feridas. Com que esperança, Senhor, nós afirmamos, junto com a Tua palavra, que vieste ao mundo para nos dar a vida eterna desde já. Senhor, queremos nesta hora, reconhecendo estas promessas em nossas vidas, pedir-te perdão, porque nós nem sempre levamos a Ti em oração as nossas necessidades. Como gostaríamos, Senhor, de sermos homens e mulheres de oração. Não nos falta o desejo, mas nos falta a atitude. Perdoa-nos, Senhor. Mas com grande confiança, nós vamos a Ti agora. No rádio oramos por tantas pessoas também nos escreveram pedindo orações por suas vidas. Hoje pela manhã, no culto
número 1. Rogamos por tantas pessoas. E agora, aqui conosco, alguns pela internet, há muitos que precisam da intervenção tua na sua vida ou de alguém que representa agora. Seus motivos, só o Senhor sabe. Imaginamos alguns que estão em conflito em casa, desentendimento entre casais, entre filhos e pais, querem paz. Nós te rogamos que tragas a paz e ajudes a todos os envolvidos a promoverem a paz. Outros estão com dificuldades de ordem material, financeira, desemprego, dívida. Que o Senhor possa também trazer a solução para o problema, seja qual for a solução que o Senhor der. Mas que Deus te rogamos essa solução. Pai, muitos aqui estão também em pé, porque estão com suas saúdes fragilizadas. Diagnósticos difíceis, cirurgias por vir. Que o Senhor possa trazer, primeiramente, a certeza nos seus corações que estás com cada um. E depois possas intervir, segundo a tua grande vontade. Senhor, há outros motivos que eu não sei. Inclua o Senhor nos que eu mencionei e abençoa-os. Eu te rogo em nome de Jesus. Todos podem se assentar, por favor. Certamente, quando nós olhamos para o passado, nós projetamos o presente. Nesse caso em particular, nós imaginamos que a igreja no passado fosse mais ou menos igual à nossa. Tivesse um templo, tivesse música, tivesse adolescente. Mas não foi assim no começo. Quando começou o cristianismo, não havia templo. As reuniões em Jerusalém eram feitas do lado de fora do templo, no pátio do templo, e sobretudo nas casas. Pequenos grupos. Foi assim por toda a Europa, parte da Ásia, até que começaram a surgir os templos bem pequenininhos. O mais antigo conhecido não devia caber 70 pessoas, século III. As igrejas se reuniam em casas, em pequenos grupos. E ali aconteciam algumas coisas, sobretudo a leitura da Bíblia, o Antigo Testamento, e depois parte das cartas de Paulo e em seguida os evangelhos. Eram lidas, alguém lia, e vinha uma pessoa, depois desse leitor, que então explicava aquela palavra. Música praticamente não havia. Instrumentos raríssimos. A cultura era ainda judaica. Com o tempo as coisas foram se adaptando, se organizando, se reorganizando, com mudanças e com práticas muito diferentes. O cristianismo sempre foi universal por ser diferente. Cada comunidade adorava de um modo diferente, nos aspectos formais, não nos aspectos essenciais, reais. Por exemplo, em Corinto, uma igreja que se reunia também em casas, possivelmente não havia templo nenhum, lugar fixo nenhum de reunião, não era permitido tal coisa.
os cristãos formavam uma colégia ilícita, isto é, um grupo ilegal. Todos se reuniam, alguns escondidamente em casas. Mas isso não impediu que ele florescesse e se tornasse a principal religião do Império Romano. Antes mesmo do século IV, quando houve uma virada na natureza política e o Império passou a apoiar os cristãos. Uma dessas cidades florescentes, capitais de sua região, era Corinto. E nessa igreja se reuniam os cristãos. Igreja não igreja-templo, que não havia, mas numa casa, mais do que em outras ou em diferentes casas, os cristãos se reuniam, diferentes classes sociais, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas que moravam há muitos anos na cidade, imigrantes, uma diversidade, vamos chamar assim, social e econômica muito grande. Escravos, ex-escravos, patrões de escravos, negociantes, soldados, muitos militares. Assim se compunha, muitas mulheres, se compunha o cristianismo. E essa igreja se reunia numa cidade chamada Corinto, uma das principais da chamada Ásia Menor. Paulo esteve nessa cidade, o apóstolo Paulo esteve nessa cidade. Talvez não tenha fundado a igreja, mas era respeitado por aquela igreja e escreveu a essa igreja 2 cartas. E nessas cartas, Paulo buscava responder a situações concretas. Que vejamos, não havia o Novo Testamento. Não havia uma diretriz em que alguém pudesse chegar, olha, é isso que temos que fazer. Só havia o Antigo, que era da velha aliança, era um outro contexto, não do novo contexto. Então a Bíblia estava sendo escrita ao vivo. E essas cartas de Paulo foram a Bíblia ao vivo. Nós a temos hoje recolhida, organizada, canonizada no chamado Novo Testamento. Essa igreja, como a nossa igreja, tinha muitos problemas. Eu espero que a nossa não tenha tantos quantos problemas aquela igreja teve. Muitos problemas, de todas as ordens. E um desses problemas era a falta de comunhão entre as pessoas que integravam aquela comunidade. Talvez 50 a 70 pessoas. Quando Paulo escreve essa carta aí, por volta, quem sabe, do ano 50. Uma demonstração disso, ele recebeu uma reclamação, era a seguinte: em Corinto, e era diferente em Jerusalém, como era diferente em Éfeso, em Corinto, que era totalmente helenizada, uma cidade, portanto, com cultura cosmopolita, não cultura judaica, o culto tinha 3 partes, todo domingo. Primeira parte, um culto com alguns cânticos de salmos, um ou outro hino começava a surgir, nós temos alguns no Novo Testamento. Depois eles comiam juntos, cada um trazia o seu sanduíche, seu prato de maionese, seu prato de salada, coisa que vocês gostam muito, salada, né? Salada, muito legume, muita folha, que vocês amam. Adolescente, então, gosta muito disso. Os pais nem precisam falar para vocês comerem. Mas essa boa ideia começou a encontrar algumas dificuldades. Tinham pessoas que traziam, claro que não, o cardápio não era esse, eu que estou aqui imaginando, um prato assim de camarão verger. Né? Tão grande que 5 camarões enchiam o prato. E outros traziam um arrozinho lá com uma farofinha. Prato bem limitado pelo poder aquisitivo daquela pessoa. Mas olha que maravilha. Colocavam na mesa e todo mundo comia. Quem trouxe camarão comia farofa, quem trouxe farofa comia camarão. E a igreja era uma maravilha, gente. Não, não era assim. Às vezes era, às vezes não era. E às vezes, quem trouxe o camarão, colocava no seu canto da mesa o camarão
botava a mãozão aqui, cercava, porque esse camarão é meu. Você trouxe farofa? Coma farofa, mas o camarão é meu. Paulo diz, isso é comunhão? Então é melhor comer em casa. Quem tem farofa, come farofa. Quem tem camarão, come camarão. Mas trazer da igreja para ter essa divisão, isso não é o que eu lhes ensinei. A terceira parte desse culto era, então, a ceia do Senhor. Então, o culto, a comida, a refeição comunitária, e a terceira parte era a ceia do Senhor. O culto demorava bastante, não era um culto como o nosso. Era um culto de 5, 6 horas. Então, eles faziam essa celebração. Não durava 10, 15 minutos como a nossa, durava 2 horas. Liam todo o texto bíblico, pregavam de novo, era outra cultura, outro mundo, outra realidade. E aí, então, Paulo dizia, olha, então vocês vão pegar o pão, vão comer, distribuir, como Jesus ensinou, esse é o corpo partido por vocês, depois o vinho, e vão tomar. Tudo bem? Tudo bem. Não. Porque alguns levavam o seu próprio vinho. E em lugar de tomar a ceia numa porçãozinha, era um copo comum que circulava, ele já tinha, durante o culto, que era longo, tomado muito vinho. E na hora da ceia, ele nem sabia o que estava acontecendo. Porque vinho faz efeito. Pelo menos eu ouço dizer. Eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica, de hipótese alguma. Mas isso acontecia. Paulo disse, gente, não é isso que é a ceia do Senhor. Então ele escreve, eu não vou ler todo o texto, mas algumas partes. Essa carta, a primeira, no capítulo 11, verso 17, ele adverte exatamente sobre isso que estou dizendo. Primeiramente, verso 17, ele diz o seguinte, olha, eu não posso elogiar vocês, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. E ele explica, então, o motivo que havia muita briga. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia que vocês comem. Porque Jesus tinha dito, Mateus capítulo 26, que todas as vezes que nos reuníssemos, devíamos tomar a ceia. Nós, batistas, não obedecemos. Os católicos obedecem. Toda missa tem a Eucaristia. O nosso não tem. É só primeiro domingo e no terceiro domingo de cada mês. Eles são mais fiéis do que nós nesse ponto. Não é a ceia que vocês comem. Aí vem aquela explicação que eu já dei, comem várias coisas, etc. Alguns se embriagam, uns ostentam para o outro que estão comendo. Então, Paulo, no verso 23, começa a dizer o seguinte, então eu vou dizer a vocês o que é que precisa acontecer na ceia e por quê. Eu recebi do Senhor, quando ele fala Senhor, é sempre Jesus Cristo. Esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Na noite que foi traído. Na noite que devia estar aborrecido, magoado, ferido, ele não levou isso em conta. Ele perdoou a Judas, que não lhe pediu perdão. Ele perdoou Pedro, João e demais discípulos que, quando ele pediu para orar por eles, não oraram. Ele já perdoou. Então celebrou a ceia livre. Quem perdoa é livre. Quem não perdoa é escravo. Depois, Jesus partiu o pão e disse, isto é o meu corpo. E aqui os católicos que estão certos em proclamar a ceia todo culto deles, estão errados. Não entenderam que essa expressão quer dizer que isto é simbolicamente o meu corpo. Que o pão continua pão e o vinho continua vinho. No nosso caso, suco de uva. É uma maneira de Jesus dizer que isto é o meu corpo. Eu quero destacar essa dimensão, que é entregue em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Assim, também depois do jantar ou da ceia, ele pegou o cálice e disse,
Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A velha aliança foi lá na Páscoa, não é? Lá no Egito. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que beberem desse cálice, façam isso em memória de mim, para se lembrarem de tudo isso que vocês aprenderam aqui comigo, meus discípulos. E por extensão, nós todos, leitores do Novo Testamento. Aí Paulo então diz assim: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, isto é, de Jesus, até que ele venha. Então ele prossegue: por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Em 2014, eu pretendo pregar nas ceias, exceto hoje, sobre o Pai Nosso. Em 2015, se Deus permitir, vou pregar sobre esse texto. Todo ano, cada dia, uma parte desse texto aqui, para podermos entender bem. Hoje só vou falar de uma dimensão dele, mas pretendo, se Deus me der vida, em 2015, nos determos a cada celebração, nas nossas 20 e poucas celebrações do ano, nesse texto aqui, que é muito rico. Portanto, que cada um examine a sua consciência. Então, coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Texto difícil esse, 2015 nós chegaremos a ele, lá no mês de outubro, mais ou menos. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, naquele contexto que comecei a explicitar, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí. Eu li então na versão nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Nosso corpo no corpo. Diz a Bíblia que nós somos cristãos, o corpo de Jesus. Vou ler um texto onde isso fica bastante claro, que é na mesma carta, no capítulo seguinte, capítulo 12, 1 Coríntios 12, 27. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês reunidos. Vocês igreja. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo é a igreja. Não o Renato Cise sozinho. Não Danon sozinho. É a igreja reunida que é corpo. Esse corpo tem pessoas que pensam diferente. E às vezes errado. Mas como você pode dizer que alguém está errado? Quando essa pessoa pensa algo que esteja contra a Bíblia. Se a Bíblia não autorizar o meu pensamento, eu estou errado. Por exemplo, uma ideia é que nós não precisamos da igreja. É errada. Porque o Israel sozinho não é o corpo de Cristo. O Israel unido com os outros, assim formamos o corpo de Cristo. O corpo, portanto, é coletivo, não é individual. Nesse sentido, a Bíblia é clara. Diz que nós somos templo do Espírito Santo. Individualmente e como grupo, sim. Mas corpo é só a igreja, cujo cabeça é Jesus Cristo. Essa igreja tem um cabeça. Não é o presidente dela, nem é o pastor principal dela. O cabeça é Jesus Cristo. Tem que ser assim. É claro que de vez em quando eu quero ser o cabeça. Algum irmão quer ser o cabeça.
É a natureza humana do pecador. Mas o cabeça é Jesus Cristo. Nós somos corpo. Não sei se vocês aqui fazem parte de algum clube. Bandeirantes, clube do Bolinho, eu sei que alguns aqui fazem, mas nesse clube não. Escoteiro, né? Ou clube da cidade, aqui do nosso bairro, não sei. Mas vocês sabem que para ser membro desse clube tem que pagar uma mensalidade. E alguns não são porque não têm. Até gostaria, mas está faltando tempo, não é verdade? E nesse clube, se você não for, ninguém liga para você. Você tem que pagar mensalidade. A sua identidade como membro daquele clube é estar quites com seus compromissos financeiros. Já há uma seleção, nem todos podem fazer parte. A igreja não é um clube. Não tem seleção. Entra qualquer um. Sei que a palavra é um pouco dura, mas é exatamente, entra qualquer um. Não perguntamos se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a pessoa vai poder dar o dízimo ou não vai. Não tem esse tipo de pergunta. Se vai se batizar ou se não vai. Entram todos que desejarem. Entram aqueles que só querem oração e vão embora. Entram aqueles que só querem encontrar um amigo e depois desaparecem. A igreja é exatamente isso. Nem todo mundo que está aqui faz parte do corpo. Porque o corpo é formado por todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador e são salvos por Ele. E tem o seu nome escrito no livro da vida. Certeza que cada um que pode ter, como eu já mencionei no começo desse culto. Mas eu quero explorar um pouquinho, nos próximos 10 minutos, essa ideia de corpo. Alguns aqui de vocês têm calo nos pés. Não, os novinhos não têm, né? Garota, você não tem calo. Mas os mais experientes têm calo. E chega um ponto em que esse calo começa a atrapalhar. A gente começa a mancar um pouquinho, dói, disfarça e tal. A gente vai num especialista, ele corta o calo. Se você tem um problema no seu dente, você procura um dentista. Porque é um membro do seu corpo que não está legal. Bem, o que a Bíblia diz que nós formamos um corpo. E o que fazemos quando um desses membros do corpo não está bem? Ou seja, eu, Israel, tenho um corpo. E se alguma parte dele, em algum lugar, visível ou invisível, está bem, eu fico tranquilo. Se não está, eu procuro ajuda. Eu tenho que resolver isso. Às vezes eu empurro com a barriga, mas às vezes não dá. Eu tenho que procurar uma ajuda para resolver o meu problema. O membro do meu corpo não está bem. Nós somos um corpo, não somos? E quando um membro desse corpo não está bem, o que nós fazemos? Bem, eu falo para o pastor ir visitar, para o pastor orar, e está tudo resolvido. Ora, o pastor é mais um membro do corpo. Preocupar-se com os membros do corpo é para todos os membros se preocuparem. Infelizmente, acabamos desenvolvendo uma ideia que só quem pastoreia é o pastor. Ou, no nosso caso, os pastores. Mas todos somos pastores uns dos outros. Claro, sem invadir a sua privacidade, que para alguns é a coisa mais importante do mundo, lamentavelmente. Então, às vezes, você está aí sentado, ou ali, ou ali, ou ali, e você geralmente senta no mesmo lugar. A irmã Edith Melo hoje trocou de lugar, seu lugar é do lado esquerdo, irmã Edith.
Hoje, do lado direito, a senhora me confunde desse modo. Né? E você senta no seu lugar sempre e falta um irmão, um membro do seu corpo. O que você faz? Boa parte de nós não faz nada. Então, você não faz parte do corpo, porque o seu corpo está doendo, e você não faz nada. Você é pastor. De quem está do seu lado? Você sabe o nome que está do seu lado? Dá uma olhadinha aí. Se não sabe, pergunta. Pode perguntar. Não sabe, pergunta. É só perguntar, não é contar a história a vida toda, não. É só perguntar o nome. Sabe não todo mundo? Vocês sabem todo mundo, né? Todo mundo aqui conhece pelo nome, né? Vou fazer uma prova, hein? Olha bem, hein? Como é que é o nome daquele lá? Não, dele. Como é que é o nome dele? Então pergunte. Pedro, tá vendo? Viu? Nem vocês aqui, com um grupo pequenininho, conseguem saber os nomes. Sabe por quê? Falta de interesse. É isso aí. Engula essa. Boa parte não tem interesse pelo outro. Corpo. Estou sendo bem direto, é verdade. Então, só colocar 3 frases bem simples. A igreja é uma reunião, mas é mais do que uma reunião. Quando nós participamos de uma igreja, nós participamos do corpo de Jesus e do corpo de todos os membros desse corpo. Podemos ser pés que nos levam para anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Podemos ser ouvidos que escutam as dores dos outros. Segundo, a igreja é uma comunidade onde há visões diferentes sobre o modo de vivermos a fé cristã. E temos que aprender a respeitar e a corrigir as que estão erradas. Porque, evidentemente, cada um de nós carrega uma história. Às vezes até mesmo um trauma. Às vezes vem alguém ao meu gabinete e fala assim, com orgulho, eu nunca entrei num gabinete pastoral. Tem vários significados, né? O pastor nunca teve que me chamar a atenção pelo meu pecado. Olha como eu sou bonzinho e virtuoso. Eu nunca precisei de ajuda, sempre resolvi minhas coisas sozinho. Há pessoas que não querem ser pastoreadas. Não são poucas. Como eu disse, esse negócio de privacidade, a pessoa morre de fome, não é o nosso caso aqui, e poderia simplesmente pedir um prato de comida e não morrer, mas prefere morrer, para que ninguém saiba. Eu dei um exemplo absurdo, mas há outras situações. Pessoas que pensam diferente. Mas nós podemos e devemos abrir os nossos corações para as mudanças necessárias. Terceiro, a igreja é um corpo nutrido por Jesus. Ele diz assim, permaneçam em mim. Como permanecemos nele? Como temos a companhia dele conosco? Por meio do Espírito Santo. Como temos a mente dele? Lendo a palavra dele. Eu me encontrei um dia com uma jovem da fé judaica e perguntei, você já leu todo o Pentateuco? Você já leu o Pentateuco? Ela disse, não. Aí eu pensei assim, em primeiro lugar, como é que ela pode ser judia se não leu o Pentateuco? Aí depois eu falei assim, e se eu perguntasse lá na Itacuruçá? Você já leu os evangelhos todos? Talvez eu vá escutar, não. Mas se eu escutasse não, mas estou lendo, ótimo. Não, mas vou ler, ótimo. Mas apenas não? Como é que eu vou ter a mente de Cristo? Como é que eu vou pensar como ele pensava, se eu não conheço os evangelhos? Podemos ampliar isso para a Bíblia toda.
Por fim, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos identificamos com Jesus. Isto é o meu corpo. Eu então sou parte desse corpo, em que Jesus Cristo é o cabeça, e eu sou pé, ou mão, ou olho, enfim, parte desse corpo. A ceia do Senhor é um momento de identificação, em que a nossa identidade então se dá por essa participação no corpo de Jesus. Quando nós, então, participamos da ceia do Senhor, nós somos lembrados que não estamos sozinhos em nossas lutas e em nossos prazeres. Tem coisas muito boas da vida. Podemos participar delas sozinhos, ou na companhia de Jesus, por meio do seu Santo Espírito. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos comprometemos com as causas de Jesus. O que ele quis para o mundo, nós queremos também. Há uma identidade, há, portanto, uma comunhão. O hino que nós cantamos bem no começo do culto fala: Pai, faz-nos um. Eu então sublinhei, introduzindo-o, que esta música baseada na oração de Jesus não é: Pai, faz-nos um entre eu e o Senhor. Não. Em Jesus, sim. Na música, não. Porque fica bem claro na estrofe seguinte. É: Pai, faz-nos um com o outro. Mas há orações que, para serem respondidas, dependem de nós. Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Depende de nós, eu tenho que estudar. Por exemplo. E Deus nos abençoa através da inteligência, quem sabe em alguma outra maneira especial no dia. Eu quero ter paz com alguém da minha família. Senhor, me dê a paz, traz a paz em nossa casa. Essa oração depende de atitudes. Eu só orar, como é que Deus vai ministrar a paz? Se meu coração continua igual uma pedra. Para ser isso depende de mim. Eu devo orar por isso, mas eu devo ir em direção ao outro. Eu, de propósito, falei, quando Jesus perdoou a Judas, Judas não tinha pedido perdão. Judas nunca pediu perdão. Mas sendo Jesus, nem precisava. Estava perdoado. E Jesus é o cabeça. E o nosso corpo tem que agir conforme o cabeça. E o cabeça perdoa. Pai, faz-nos um. Vamos então assim participar nesse instante dessa ceia do Senhor. Ceia memorial. Lembramos-nos de Jesus quando nós a tomamos. Os irmãos podem então, por favor, levar.
Senhor, graças te damos por esse pão que vamos tomar agora, que simboliza o corpo de Jesus, morto, para que tivéssemos vida e vida transbordante nele. Nós então te agradecemos no nome mesmo de Jesus. Tomemos do pão. Senhor, agora que vamos tomar deste cálice, nós mais uma vez te agradecemos pelo sangue de Jesus derramado por nós, simbolizado nesse cálice, que também nos mostra simbolicamente que o teu filho vai voltar para nos buscar, vivos ou mortos, ele vem nos buscar. Então dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Participemos do cálice. Vamos cantar mais uma vez então, o Pai faz-nos um. E antes de cantarmos, para que logo em seguida encerremos, lembro a todos nosso culto de amanhã, de quarta, 19 horas, nossa programação na televisão, canal 26, terça para quarta. Adolescentes não teremos, né? Nessa, vão estar viajando, né? Teremos ainda, sexta-feira? Um grupo vai ficar, adolescentes vão estar reunidos, então, atividades toda semana, que você então está bem informado. Também recordo que teremos um curso de câmera. Você quer ajudar a operar essas câmeras, só falar com o nosso irmão Borges, ao final desse culto, e fazer sua inscrição. São 3 horas que você é capacitado para operar esses instrumentos. Vamos cantar então agora essa música que nós cantamos no começo. Pai, faz-nos um. Eu quero fazer 2 sugestões. Primeira, os casados que estão com suas esposas ou cônjuges aqui, eu faço uma sugestãozinha, simplesmente hoje, separem-se. Por alguns segundos apenas. Vão sentar-se perto de outra pessoa. Você que conhece muito, vai sentar perto de outra pessoa. Né? Vamos nos circular um pouquinho aí, porque nós queremos ser parte do corpo só de quem está do nosso lado. Queremos ser parte de todos que fazem parte aqui dentro da nossa comunidade. Fica aí a minha sugestão. E peço também que nós todos nos demos as mãos, entrelacemos as mãos enquanto nós cantamos como nossa oração. Cantar isso vai mudar alguma coisa? Não, mas simboliza que queremos ser de fato parte de um corpo. Cantemos então, assim, Pai, faz-nos um. E que então o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão, a
comunhão do Espírito Santo conosco estejam e para todos sempre dizemos...